Cheguei. Vamos lá. Eu tava testando, gente. Foi mal. Eu tava só testando, eu sei. Calma. Obrigado. Vamos lá. Todo mundo tá me ouvindo agora. Calma, eu tava testando. É porque tava dando dualidade de som. Tem uma câmera aqui e tem... Ok? Aí tava dando dualidade nas duas câmeras. Mas agora foi resolvido, então estamos já. Vamos. Bom dia, meus queridos. Tudo certo com vocês? Bom dia a todos. A aula de hoje vai ser uma aula experimental. Uma física e da química. A gente pode praticar o que a gente aprende. Hoje não tem o alarme de presença com ele no ano passado e o semáforo criado por vocês também. Nós a gente pode considerar que criamos um alarme para estacionamento. Beleza? Eu vou mostrar a vocês a construção e durante a construção a gente vai trabalhar alguns procedimentos e alguns que caem bastante, tanto no Enem como no SSA, beleza? Então vamos seguindo. Gente, o experimento é esse aqui, ó. Vamos cortar. Perceba o seguinte, que quando você aproxima sua mão do sensor ultrassônico, ele vai me dar alguns avisos. Quando eu aproximar minha mão cerca de 20 centímetros, ele vai acender o LED amarelo. Ok? Vocês não estão conseguindo ver minha mão, né? Mas ela está aqui. Vou amplificar. Estão vendo minha mão? Ela está paradinha e tem uma distância de 20 metros. Tranquilo? Até o sensor. Quando eu aproximar minha mão, mais ainda, o sensor vai deixar de acender o LED laranja, amarelo e passa a acender o LED vermelho. Perceberam? Quando minha mão se aproximou do sensor ultrassônico, o LED vermelho foi aceso. Ao afastar, ele acende a verde. Ao aproximar 30 centímetros, a laranja, a amarela. E aproximar cerca de 10 centímetros, a vermelha. Isso tem diversas aplicações. Nós temos diversas aplicações para esse uso. Como eu estou falando a vocês, poderíamos fazer esse sensor em um estacionamento. Quando o carro se aproximasse certa distância, eu acenderia uma luz de alerta, que seria amarela, e ele ultrapassando esse limite de alerta, ele acenderia uma luz vermelha. Associado a isso, a gente poderia botar um buzzer para apitar, para sinalizar, ter um alarme, beleza? Pode colocar um painel para quando ele se aproximar, além do limite permitido, o painel indicar a distância segura, além do sensor sonoro. Então, há uma infinidade de recursos. E isso, gente, só é possível porque nós estamos usando um microcontrolador, bastante conhecido por vocês. A gente está usando o Arduino. Nesse caso, o Arduino Uno. Só temos ele, professor? Não. Nós temos diversos tipos de Arduino. Aqui nós temos 3, né? Eu estou usando o Arduino Uno e vou mostrar para vocês os outros 2 Arduinos que nós temos aqui o Arduino Leonardo. Esse aqui é o Arduino Leonardo. E temos aqui também o Arduino Nano. Beleza? Esse aqui é mais utilizado para fazermos experiências fixas. Por exemplo, se fôssemos desenvolver numa garagem esse experimento, provavelmente nós iríamos usar o Arduino Nano, porque ele é menor, ficaria mais compacto para que a gente pudesse esconder os fios ou colocar numa caixinha para protegê-lo. Beleza? Então, sigamos. E agora, gente, vamos para a montagem? Isso, Eduardo Lima. Sensor de ré, também se pode fazer. Você pode colocar esse no painel, o painel vai lhe informar pelas colorações
a distância que você está. Além disso, a gente pode associar um display de LED para que esse display de LED me diga exatamente a distância, porque ele é bastante preciso. Tranquilo? Agora eu vou explicar a vocês a construção do mesmo e a gente vai revisar alguns conteúdos, beleza? Então vamos lá, vamos embora. Bom, gente, vou retirar aqui e vou explicar a vocês algumas coisas. Tais como, para esse projeto, gente, o que é que nós estamos usando? Nós estamos usando o sensor ultrassônico, beleza? HC-SR-D4. O que é que esse sensor faz, gente? Ele emite ondas em baixa frequência e recebe. Quando ele identifica a distância, você programa ele para identificar certas distâncias, e ele recebe essa frequência, calculando pelo intervalo de tempo de resposta da mesma, ele consegue me dar precisamente a distância que ele está do objeto. Ele também é muito usado para robótica, para carros. Vocês já viram falar de carros que têm sistema anti-choque? Geralmente, o que se coloca num carro desse é um sensor assim, um pouco maior, é lógico, mas com a mesma funcionalidade, beleza? Nós também usamos para esse circuito LEDs, meus queridos, LEDs. Nós temos dois tipos básicos de LED. Nós temos LEDs de alto brilho, que foi o que nós usamos aqui, esse LEDzinho aqui, conhecido como LED de alto brilho, e nós temos esse LED que é chamado LED difuso. Ele tem uma coloração, beleza? Essa palavrinha, difuso, lembra vocês alguma coisa? Comentem aí, galerinha, se o áudio tá bom, se tá tranquilo. Ó, gente, me lembra bastante uma coisa. Sabe o que me lembra? Reflexão, beleza? LED difuso me lembram reflexão. Tranquilo? Reflexão, gente, a gente diz dois tipos, né? Nós temos reflexão regular, beleza? O que é uma reflexão regular, professor? Vou mostrar a você agora. Tranquilo? Isso é uma reflexão regular. O que é que está acontecendo aqui? O meu raio está incidindo, o raio aqui, ó, em azul, incidindo nesse ponto. Perceba que eu traço uma reta normal. O que é essa reta normal, gente? Essa reta normal nos lembra aquela força normal, sabe? Que era sempre perpendicular à superfície. Pronto. Quando você vê alguma coisa dimensionado ou referente a normal, lembra de perpendicularismo, ok? Então essa reta normal que você vai traçar é sempre do ponto de incidência e perpendicular ao espelho, beleza? Nesse ponto de incidência vai sair um ponto de reflexão, que eu chamei de R. Se eu calculo o ângulo da reta de incidência até a normal, ele vai ser igual ao ângulo da reta normal à reta de reflexão. Isso é uma propriedade importantíssima nos espelhos planos. Tranquilo? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá aqui. A medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. Não esqueçam isso, que isso é bastante cobrado, bastante importante. Belezinha? Mas eu tenho, na reflexão também, a reflexão difusa. LED difuso, reflexão difusa. O que seria essa? Seria isso aqui, meus queridos. A superfície em que meus raios estão incidindo não é mais plana, ela tem curvaturas. Então, o ângulo de ataque, o ângulo de incidência vai mudar. Mas a propriedade ainda vale, viu, gente? O ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão. A diferença é que as aberturas entre os ângulos de incidência e reflexão vai mudar. Aqui, qualquer N retas que eu coloque com o mesmo ângulo, ela vai ter a mesma inclinação de reflexão. Nesse caso, não, porque depende do ponto de incidência, beleza? Porque a reta normal sempre é o quê? Perpendicular à superfície e não ao raio. O raio que está chegando. Tranquilo? De boa? O áudio está tranquilo?
Bom dia, Emily. Bom dia a todo mundo. Todo mundo que tá chegando aí, bom dia. Então, gente, vamos continuar aqui. Tranquilo? Chegou nesse ponto, vamos lá. Vamos para a montagem, né? A montagem do meu circuito. Meu circuito elétrico. Ó, gente, a gente sabe que a gente precisa de 3 LEDs, né? Um verde, um vermelho. Tá aqui minha protoboard. A gente sabe que a gente precisa de 3 LEDs. Um verde, um amarelo e um vermelho. Concorda? Meus LEDzinhos aqui. Gente, para um LED funcionar, a voltagem a gente associa ele a um resistor de segurança, beleza? Esse resistor vai consumir o excesso de voltagem para que chegue nesse LED o que ele necessita de tensão, tranquilo? Geralmente, nos LEDs difusos, essa voltagem necessária é 2 volts. Nos LEDs de alto brilho, que nós usamos aqui, são de 3 volts, beleza? LED difusos, 2, LEDs de alto brilho, 3 volts. Em regra, também, toda tensão vai gerar uma corrente, concorda? Em regra, a tensão do alto brilho gera uma corrente de 20 mA. Para os dois, nós vamos usar e considerar essa resistência. É o que tem no datasheet de cada um. O que é datasheet, professor? É as configurações do LED. Quando você compra um LED, o fabricante ele emite no site toda a listagem dos circuitos, de amperagem, de tensão que esse LED suporta. Tranquilo? E a maioria dos LEDs que nós usamos é chinês. Então, o datasheet utilizado para essa medição foi chinesa. Nos meus testes, a corrente do difuso, ela chegou a 16 miliamperes. Mas, em via de regra, a gente vai usar para ambos os casos 20 miliamperes. Beleza? Então, a tensão que nós vamos usar para esses carinhas, como eu estou usando de alto brilho, 3 volts. Qual é a corrente? 20 miliamperes. Beleza? O que é que eu quero, gente? Eu quero construir meu circuito. Concorda? Então, para que eu ligue esses LEDs, eu preciso associar a eles resistores. Vocês concordam com isso, né? Mas antes disso, vamos fazer as ligações básicas? Tranquilo? Para quem não lembra, o Arduino, a placa Arduino, ela tem o quê? Ela tem um positivo e um negativo. O positivo da placa Arduino, ele libera 5 volts ou 3,3 volts. Para esse circuito, nós vamos usar os 5 volts. Beleza? Nós vamos alimentar a nossa protoboard com 5 volts aqui. Então, toda essa fileira da minha protoboard já está alimentada com 5 volts. Mas, para isso não é suficiente para que gere corrente, né? Para que gere corrente, eu tenho que ter um diferencial de potência. Ou seja, eu tenho que encontrar um ponto que não tenha voltagem ou tenha uma voltagem maior do que dada. Eu vou ligar no meu GND, que é o terra do Arduino, e alimento minha protoboard com ele. Então, essa primeira está alimentada com 5 volts e a segunda, digamos que com 0 volts. Fechado aí, né? Eu quero acender esses LEDs, gente. Eu tenho que associar esses LEDs a um resistor, já que está chegando na minha protoboard 5 volts e eu quero utilizar 3 volts. O que eu faço? Como eu calculo a corrente e a tensão e a resistência para cada LEDzinho desse? A gente acabou de ver, né? Vamos aprender como é que calcula? Tranquilo? Vamos ver qual LEDzinho que cabe aqui em cada um deles? Depois a gente continua. Bom, meus queridos, basicamente o que temos é isso aqui. Tranquilo? Uma resistência. Eu quero achar essa resistência. E tem o nosso LEDzinho aqui. Professor, eu quero ligar 3 LEDs. Mas perceba que cada LED ele liga independentemente. Então, se eu souber como liga um dos LEDs, eu sei como ligar os 3. Porque esses LEDs não estão ligados nem em série, nem em paralelo. Eles são independentes.
Tranquilo? Para isso, o que é que nós vamos usar? A gente tem que usar, gente, o que nós conhecemos, o que nós aprendemos. Ó, ela aqui. Tensão é igual a R vezes I. Minha lei de Ohm, né, meus queridos? Qual a tensão gerada nesse circuito aí? 5 volts, né, gente? Mas, veja só. Quantos volts tem que chegar no meu LED? 3, professor. Quantos volts esse resistor tem que consumir, minha gente? 2, né? 3 LEDs e 2 volts. Até aí tranquilo, né? Alguma dificuldade? Tranquilo até aí? Bom, gente, vamos participar no chat, fazer perguntas, interagir, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Eu sei que esse carinha aqui tem que chegar nele uma tensão de 2 volts. Para quê? Para que ele consuma, ele vai chegar uma tensão de 5 nesses pontos, ele vai consumir 2 volts, ele vai usar 2 volts e vai chegar no LED 3 volts. Para isso, gente, para eu calcular isto, é muito simples. O que é que eu faço? E aí, alguém sabe? Professor, é só calcular, aplicar a primeira lei de Ohm, com certeza. Vamos fazer isso agora. Tranquilo? Ó, gente, eu quero que esse resistor ele consuma 2 volts. Eu sei que a resistência é igual a tensão sobre a corrente, ok? Por quê, professor? Olha a minha lei de Ohm. Se eu pego aqui, se eu quero isolar R, o que é que eu faço? Passo I dividindo. Todo mundo concorda com isso? Então, minha resistência é minha tensão sobre minha corrente. Qual a tensão do circuito? 5 volts. E minha corrente, gente? Minha corrente, professor, é de 20 miliamperes, né? O que é 20 miliamperes, gente? Corrente de 20 amperes. Mili, eu estou multiplicando por 10 a menos 3. Então, isso é igual a 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Tranquilo? Professor, eu não gosto de trabalhar com potência, então já faça a transformação. Minha corrente elétrica, eu vou andar 3 casinhas com a minha vírgula, é 0,02 ampere. Tranquilo? Transformei de miliampere para amperes. Tá aqui. Quanto é que dá isso aí, gente? E aí, meu garoto? Meu garoto? Tô trabalhando com vírgulas. Números com vírgulas são números chatos de trabalhar. Tenho que retirar. Vou andar 2 casinhas aqui para tirar minha vírgula, professor. Então, vou multiplicar em cima por 100. Tranquilo? Então, para esse circuito, para que esse LED consuma certa quantidade, se esse LED, para que esse LED consuma 5 volts, eu uso 250 de resistência. Mas, gente, eu quero que ele consuma 5 volts? Não, né? Eu quero que ele consuma apenas 2 volts. Então, para LEDs, a gente usa uma adaptação dessa equação. Nós usamos essa aqui, ó. Resistência nos LEDs será igual a corrente contínua, a voltagem com tensão contínua, beleza? Menos a tensão do LED, dividido pela corrente do LED. Professor, por que você está usando a corrente LED? Porque o resistor e o LED sempre estão em série. Então, eu posso usar sem perca nenhuma de definição a corrente do LED. Porque a corrente do LED sempre vai ser a mesma corrente no meu resistor. Aí sim, nós temos resistência do LED igual a
5, que é a minha corrente contínua, minha tensão contínua ali, menos 3, que é consumido pelo LED, dividido por 0,02. Tranquilo? Aqui fica 2, dividindo por 0,02, 100 ohms. Beleza? Se fosse um LED difuso, professor, se fosse um LED difuso, o LED difuso ele consome quantos volts? 2 volts, né? Então a resistência do LED seria 5 menos 2 dividido por 0,2. Isso daria 3 dividido por 0,02. Então 150 ohms. Se eu quero ligar um LED de alto brilho, eu uso um resistor de 100 ohms. Se eu quero ligar um LED de difuso, eu uso 150 ohms. Tranquilo? Entenderam? Então eu já sei qual LED que eu devo usar. Um LED de 100 ohms. O problema é que nem todo valor ele é comercial. Beleza? Nesse caso, mas nem todos os valores que você vai achar é comercial. Você faz um arredondamento. Você vai procurar a resistência comercial mais próxima. Tranquilo? Fechou, né? Então eu já sei qual é a resistência, professor. Muito bem. Mas aí, isso é para um LED só. Se eu tivesse 2 LEDs, gente, vamos trabalhar o conteúdo, né, que nós vimos. Se eu tenho agora 2 LEDs associados em série, o que acontece? Será que muda alguma coisa? Eu acredito que sim, né? Veja só, quando eu tenho uma associação em série ali, gente, o que vai acontecer? A tensão nos pontos aqui vai mudar, né? Vocês concordam com isso, né? Como eu estou trabalhando com o mesmo LED, com a mesma resistência, eles vão gastar a mesma tensão. Beleza? Tranquilo? Esse carinha aqui vai gastar 3 volts. E esse carinha aqui também vai consumir 3 volts. Por quê, professor? Porque eu disse que os LEDs eles tinham esse consumo. Essa bateria de 5 volts aqui seria suficiente para eu fazer essa associação pegar? Não, né? Porque ela é insuficiente. Tranquilo? Na ligação em série, gente, eu vou precisar de maior tensão. Tranquilo? Porque eu vou somá-las. Mas perceba outra coisa também. Quando eu associo esses dois carinhas em série, fingindo que essa bateria seja de 9 volts. Se eu quisesse colocar esse carinha com a tensão de 9 volts, agora, eu teria como ligar, né? Quantos volts sobrariam para minha resistência? Eu estou consumindo 6, para minha resistência, tensão na resistência seria de 4, né? Vou botar 10, arredondar para 10. Perdão aqui, arredondando para 10 volts, sobraria 4 aqui, né? Professor, se o senhor tem 10 volts, vou pegar um papel melhor. Tenho 10 volts aqui, minha resistência seria de 4 ohms, beleza? Minha tensão aqui na minha resistência. Fechou. O que acontece, gente, nesse caso, com a corrente elétrica que passa em cada um desses pontos? A corrente elétrica em cada um desses pontos vai ser a mesma, né? A corrente elétrica no LED vai ser a mesma. De quanto? 20 miliamperes. Então a corrente não altera. Em série, minha corrente não altera. O que é que alterou? A tensão. A tensão aqui seria 6. Tanto é que uma tensão de 5 não ligaria esses LEDs. Eu teria que aumentar para uma de 7 no mínimo, 8, ou próprio 6, né? Chegamos na conclusão que, se eu calculo a resistência agora, ela vai mudar, né? Já que ela tem que ter uma tensão maior e passa na ela mesma corrente. Então, nesse caso, a minha resistência desse LED seria de quanto? Já calculei a diferença, né? 4 dividido por 0,02 amperes. Isso dá quanto, gente?
200, né? Oh, peraí, professor. Olha, o senhor dobrou a voltagem e dobrou a resistência. Eu sei que vocês pensaram isso. Eu tenho certeza que vocês pensaram isso. No exemplo anterior, eu usei um LED. E a resistência foi 100. Agora eu estou usando 2 LEDs de 3 cada um e minha resistência foi de 200. Muito bem, meu. Em série, gente, lembra que ó, a quantidade de associação ela é proporcional à resistência utilizada. Se eu usei 2, eu vou usar 200. Se eu usasse 3, seria quanto, gente? 300, né? Beleza? Isso é se eu aumentar minha tensão, né? Minha tensão aumentou também. Fechou? E se o resistor fosse em paralelo? Meu resistorzinho fosse em paralelo. Calma lá que a gente volta para a experiência. Meu resistor em paralelos, meus queridos, ó, muda e muda muito. Perceba que agora esse carinha, esses dois carinhas juntos estão consumindo 3 volts. Por quê? Porque estão na mesma tensão. Beleza? Então não existe aumento de tensão. O que existe, gente, é o simples fato que esse carinha vai ter uma corrente de 20 amperes passando nele e o outro vai ter uma corrente também de 20 amperes passando nele, fazendo com que a corrente total do circuito tenha que ser não mais de 20, mas de 40. Então muda, ó. Quanto eu aumento a quantidade de resistências, eu aumento minha amperagem. E isso é um risco muito grande, gente. Por quê? Porque isso vale para lâmpadas da sua casa, das instalações, para os resistores que você tem em casa. Imagine, você acende 5 lâmpadas incandescentes, aí um chuveiro elétrico, somente está passando ferro, a máquina ligada, torradeira fazendo café, tudo isso junto. Eu sei que é uma hipótese muito impossível, mas vai que acontece. Isso pode gerar uma sobrecarga muito grande no circuito elétrico. Por quê? Porque cada vez mais vai aumentar o quê? A corrente elétrica. Beleza? Professor, e o que muda nisso? Muda uma coisa muito importante. A tensão. A tensão consumida. Quando essa tensão é muito grande, vai existir muito calor no circuito. Como é que eu calculo essa tensão, professor? Pela fórmula que eu acabei de botar aqui, ó, π. Mas eu posso brincar com essa fórmula. Eu posso usar essa aqui ou essa aqui. Tranquilo? Essas duas fórmulas são provenientes dessa. O que é que eu fiz aqui? Nesse caso, a corrente não é a tensão sobre a resistência? Substituir. Aí eu fiquei com essa fórmula. E da mesma forma, eu posso colocar aqui que a tensão é R vezes I. Substituir aqui, achei essa fórmula. Então a tensão eu posso calcular por essas 3 equações aqui. Mas olha essa aqui, essa primeira. Perceba que agora, ó, minha tensão é de 5 volts. Eu vou, né? Minha tensão ali é de 5 volts. 5 volts é a minha tensão. Tranquilo? Minha corrente elétrica agora não vai ser mais de 20, né? Vai ser de 40 miliamperes. O que é que acontece com a potência agora, gente? Hein? Vamos calcular a potência do LED? Lembrando que a potência do LED, gente, eu vou usar a tensão que o LED vai consumir. Nesse caso aqui, 2 volts, né? Vezes quanto? Vezes 0,04, transformando para ampere, né? Tranquilo até aí, né? A tensão do resistor vezes a corrente nele dada. Então, minha potência fica nada mais nada menos como 0,08. Se eu usar um resistor em série, 2 resistores em série, a mesma tensão, é uma reação hipotética, viu? Não estou falando que você pode. A gente viu que não pode, porque a tensão aqui é de mínima teria que ser de 6 volts. Mas uma reação hipotética. Aqui ficaria como, gente? Minha potência ficaria 2, que é a tensão que o meu
resistor tem que consumir vezes 0,02. Beleza? Isso daria uma potência total de 0,04, meus queridos. Olha a diferença, gente. O dobro de potência. E se você aplicar isso na rede da sua casa, quanto mais elementos ligados, sabe o que pode acontecer? Curto-circuito ou até incêndios. Para que isso não aconteça, o engenheiro elétrico ou seu eletricista, ele fez a seguinte coisa. Ele usou a segunda lei de Ohm. Professor, o que é isso? O que é a segunda lei de Ohm, professor? Ó, a segunda lei de Ohm se trata disso aqui. Beleza? Conseguem ver? Isso são os fios. Eu fiz os fiozinhos aqui para vocês compreenderem. Eu fiz os fiozinhos aqui. Haja folha de ofício, né? Mas espero que vocês estejam gostando, viu? Espero que tenha ficado organizado, vocês gostaram. Bom, perceba o seguinte. O que é que um engenheiro elétrico ou eletricista da sua casa faz? Ele usa a segunda lei de Ohm. Vocês lembram da segunda lei de Ohm? Essa aqui, né? Resistência é igual a Rho LA. Rola, né? Essa é a formulinha. Por quê? O que é que ele viu? Ele viu que a resistência, ele sabe, né? Que a resistência no fio, ela é diretamente proporcional inversamente proporcional ao comprimento do fio e diretamente proporcional à área. Beleza? Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. Diretamente. Quanto maior a área da secção, menor a resistência. Tranquilo? Então, a resistência, ela é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional ao comprimento. Veja só por quê, gente. Esse é meu fio padrão. Veja que ele tem alguns... Isso aqui é os elétrons, viu, gente? Ele está com essa quantidade de elétrons aqui de resistividade. Beleza? Agora perceba, veja que os elétrons eles estão andando quase que ordenado em qualquer um dos sentidos aqui. Eu vou dizer que ele está andando para lá. Então esses carinhas eles vão bater nessas paredes. Quando eles fazem atritos nessa parede, quer dizer que gera calor. Atrito gera calor. E parte da energia elétrica é transformada em energia térmica. Quando eu dobro o tamanho, vou botar a mesma quantidade nesse cara aqui, ó. A largura, eu tenho mais espaço para eles se percorrerem sem chocarem. Lembra que, pelo princípio de repulsão, eles tendem a ficar o mais distante possível, né? Então, quando eu dou mais espaço, mais amplitude para eles andarem aqui, ó, eles vão se chocar menos. Então, vai ter menor resistência. Nesse caso, gente, quando eu dobro o comprimento do fio, o meu elétron, ele vai percorrer uma maior distância. Ele vai vir aqui, ó, e vai ficar batendo mais vezes nas paredes. Então, vai gerar maior resistência. Entenderam? Quando ele é mais grosso, ele desenvolve menor resistência, porque vai ter mais espaço para os elétrons passar sem oferecer choque ou qualquer impedimento. Quando é mais comprido, eu vou ter maior área para percorrer, então vai acontecer maior choque. Então, lógico que desse jeito eu vou ter maior resistência, e quanto mais largo, menor resistência. Compreendido? Vou fazer uma menção um relato da vida particular da gente, né? Na vida pessoal. Você pega um carro, vai para uma avenida lotada de carros. A chance de você sair com farol quebrado, uma batida, ou um arranhãozinho no retrovisor, para-choque amassado, é bem maior do que quando você pega uma via mais larga, né? Que tem mais espaço para os carros passarem. Tranquilo? Então, fechou. Bom, gente, esses foram os conteúdos revisados. Agora nós vamos só montar o nosso sisteminha. Temos nossa plaquinha aqui. Vamos alimentar nossos LEDs com a resistência que nós acabamos de descobrir.
Sempre lembrando que a protoboard, gente, ela serve para quê? A protoboard serve para fazer ligações sem que precisamos soldar, né? Eu estou fazendo aqui como se estivesse fazendo jumpers. Cada buraquinho desse aqui, cada ofício desse, serve como um jumper para o meu circuito, né? E agora, gente, veja, todo LED tem duas perninhas, né? Isso vocês já sabem. A maior é a positiva e a menor é a negativa. Se você tiver cortado as perninhas de qualquer jeito e não sabe qual é a maior e a menor, você olha para o LED. A parte negativa tem um chanfrozinho, ela é um pouco mais reta do que a parte negativa. A parte positiva, desculpa. A parte negativa tem um chanfro e a positiva é arredondada. Beleza? Agora vamos fazer as devidas ligações. A parte negativa do meu LED, eu vou ligar com negativo direto. Toda essa fileira é negativa. Então, qualquer ponto que eu coloco aqui, eu alimento o meu LED com a parte negativa. Então, fiz a alimentação do meu primeiro LED. Vou alimentar o segundo LED agora. E vou alimentar o meu terceiro LED. Tranquilo? Pronto. Tá faltando fazer a ligação da parte positiva dos meus LEDs. Concordam? Beleza? Como é que eu faço? A parte positiva do seu LED, você vai colocar na linha do seu resistor, mas você não vai colocar no positivo, viu? Por quê, professor? Porque a gente vai ligar essa linha aqui no nosso Arduino. Encaixa direitinho. Aí você vai fazer a seguinte ligação. Você vai ligar nos pinos do Arduino 10, no pino 10, analógico, ó, aqui, pino analógico número 10. No pino analógico número... O segundo pino analógico número 11. E o terceiro no pino analógico número 12. Beleza? Tá feita a ligação de meus LEDs. Vou instalar agora o sensor ultrassônico. No sensor ultrassônico, gente, tem algumas informações nele. Ele tem o VCC, que é a corrente positiva. Ele tem a entrada trig, que é a segunda. Tem a entrada eixo e tem a entrada do GND, que é o aterramento. Tranquilo? A entrada eixo, gente, é a entrada que ele recebe a informação. Ele recebe as ondas. E a entrada de saída é a trig. Você coloca na sua protoboard aqui. Você vai ligar a parte do VCC, que é a parte positiva, que está na primeira coluna, na parte positiva. Tranquilo? Você irá ligar agora a parte negativa, que está aqui. Eu vou virar para vocês verem. A parte negativa. Então, o último pino aqui é o negativo, o primeiro pino aqui é o positivo. Depois você liga esses dois cabinhos no meio, porque é a entrada eixo e a entrada trig. Tranquilo? Está feita a sua instalação. Para onde é que vai isso, professor? A eixo, que é amarela, ela vai para o pino 7 do seu Arduino. Beleza? E a outra vai para o pino número 6. Então tá feito. Professor, eu não entendi nada, nenhuma ligação que o senhor fez, eu compreendi. Então, eu sugiro que vocês vejam um arquivo que eu vou deixar no Tinkercad. Todos vocês têm acesso à plataforma, porque já trabalhamos, beleza? Fica mais claro, fica mais evidente, mas eu fiz a montagem para vocês. Olha passo a passo que vocês veem. Tranquilo? Bom, gente, por hoje é só isso. Um grande abraço. Se você gostou, deixa um comentáriozinho para o professor ficar feliz. Eu gastei, como vocês sabem, bastante ofício, bastante tempo.
Mas tudo isso é porque eu amo dar aula, eu gosto muito de vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham noção que não é aquela coisa chata que a gente só aprende teoria, tranquilo? Qualquer coisa, é só falar comigo. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, é só falar, beleza? Abraço a todos vocês fiquem com Deus e até uma próxima. Gente.